direto ao assunto aqui, sou Maurício de Reda, da Escola Panorama de Artes de Florianópolis, e quero compartilhar hoje com vocês um conteúdo relacionado a desenho de retratos, né? Eu tenho aqui esse modelo, do qual eu já fiz um estudo prévio em grafite, né? Fiz um exercício de sombreamento com pó de grafite, e eu quero chegar a fazer uma pintura em aquarela com ele, nessa folha aqui que já está preparada, mas eu vou fazer isso depois. Num primeiro momento, eu quero destacar para vocês um pouco sobre a construção dessa figura, como essa miniatura que eu fiz aqui, mas eu quero chamar a atenção para alguns elementos que eu vou ir apontando em cima da foto mesmo aqui. Primeiro, a gente pode, como em qualquer problema na vida, buscar simplificar esse problema, né? Reduzir as informações para que a gente possa enxergar parte a parte. Então, primeiro, eu posso entender o rosto desse modelo como uma caixa, olha só, que se projeta no espaço em dois ângulos diferentes. A parte frontal do rosto dele, que eu percebo ter essa dimensão aproximadamente, está nesse plano virado para cá, e a parte lateral está virando a caixa aqui já em outro plano, distanciado da luz, que parece, na verdade, está vindo bem desse topo aqui, né? Então está criando um topo iluminado, todas as partes superiores aqui dos cantos do rosto dele, assim, de cada segmento de forma, está iluminado no topo, e a lateral do lado de lá está escuro, né? Então eu vou tentar traduzir essa forma aqui num desenho menor. Eu faço leve mesmo nesses primeiros instantes, então eu espero que esteja dando para ver aí, né? Porque tem que ser leve mesmo, porque é uma sondagem. E aí a caixa para o outro lado aqui, com bem pouco da visão da parte da base, né? Então quase insignificante essa perspectiva da base. Aí é o momento da gente conferir os ângulos, olha só. Será que a inclinação que eu determinei aqui está proporcional? Acho que sim. Será que essa inclinação da frente dele também está proporcional? Acho que também dá para considerar que sim, né? Aí a relação de frente com o lado, né? Vou refazer aqui para ver se encaixa melhor. Eu acho que está numa boa proporção, sim. Aí a gente pode seguir os esquemas apresentados por todos os grandes professores, aí, o Andrew Loomis, o Frank Haley, todos aqueles que trabalhavam com sistemas de construção para o rosto, né, para o desenho da cabeça, e utilizar a proporção das três partes aqui, o que seja visto de frente para facilitar um pouco, o topo da cabeça, ou a base do cabelo, né, onde começa realmente o plano frontal da cabeça, dá uma parte. A segunda parte é a linha da sobrancelha, a terceira parte é a linha do nariz, e a terceira parte, na verdade, é a base do queixo. São 4 linhas, 3 divisões, 1, 2, 3. Né? Então essas são aproximadamente as divisões proporcionais de um rosto, sendo que nessa última metade está a boca, né? Então esses esquemas vocês encontram abundantemente na internet, né? Estou só repassando por ele aqui. Na posição lateral segue o mesmo raciocínio, né? Onde eu vou ter um pouco abaixo aqui o começo da testa mesmo, mas eu vou considerar 1, 2 e 3 partes. 1, 2, 3. Onde nessa aqui se posiciona o topo da cabeça, que já vai arredondar o que no início era uma caixa. Aqui se projeta o zigomático, aqui a maçã do rosto, e já se encaminha para baixo, para o queixo. Ó. O queixo caminha no plano frontal até virar drasticamente aqui na chegada do plano lateral e caminhar mais ou menos para o meio dessa área aqui, né, onde eu posso destacar um círculo nessa região para mostrar que é o plano lateral,
ele encaminha mais ou menos até essa região onde vai ter a orelha, né? Então esse é o esquema bem básico desse rosto aí. A sobrancelha dele, por estar visto de baixo, cria esse arco bem demarcado. Nos cantos eu vou posicionar os dois globos oculares, né, para mostrar a região onde eles vão entrar, e começo já a separar a distância do final dos cílios aqui, né, da sobrancelha, para o início da estrutura do globo ocular aqui, pontuando também que essa região tende a ser bem escurecida, né? Aí eu já estou passando de uma coisa mais linear aqui para uma coisa mais volumétrica, né? A perspectiva já está ganhando certas sombrinhas aqui para indicar os volumes. Vamos conferir aqui, ó, o ângulo para cá e o ângulo para cá. Pode ser um pouco mais caidinho aqui para dentro. O nariz a gente vê que também pode ser simplificado como uma estrutura geométrica, onde tem o plano frontal, o plano inferior, a base aqui, e o caminho para a lateral. Então esse é o resumão do esquema. Aí ele tem essa parte da mandíbula aqui bastante acentuada, que a gente destaca com um oval, e indica que essa oval tem esse relevo fazendo essas duas linhas aqui. É bem importante para achar a projeção desse relevo. Aí isso também é o centro, né, que vai me ajudar a separar dois lados iguais pro lábio dele, que na verdade nessa posição não são iguais, não são simétricos, né? Mas é o meio de qualquer maneira. Olha só, então vai avançando um pouquinho aqui e a gente vai percebendo que a semelhança é o próximo passo, assim, né? Mas a estruturação está sendo bem cuidada, assim. Buscando relação nessa posição, olha aqui, ó, a orelha está batendo com o topo do nariz, então com a base do nariz pode ser um pouco mais para baixo aqui, ó. Então procurem todos esses tipos de relações internas, uma vez que vocês tenham feito a caixa estrutural, dá para procurar essas relações internas. Uma vez aqui já construída a caixinha, eu também vou começar a fazer o exercício de separar valores, bem como eu fiz na pintura de paisagem. Mostrei rapidamente também com um retrato na outra aula. Vou já suavizar as caixas, as estruturas aqui. E complementando com sombras. Eu posso também usar a ideia de separar de uma vez o que é luz e o que é sombra, ó, com um desenho bem demarcado desses encontros extremos, ignorando pequenas variações e focando nas grandes variações de luz para sombra. Ó. Então já separei isso aqui também. O que coincide com a percepção, voltando ao início aqui do cubo, né? Se a luz prevalece de cima, obviamente esse lado aqui vai ser mais escuro, né? Então é o que se traduz aqui novamente no posicionamento das sombras dentro do rosto. Isso aqui é tudo integrado, esqueçam o branco do olho, porque não tem parte branca no olho, toda a sombra engloba isso aqui. Eu vejo que o nariz está mais projetado, olha só, fazendo pequenas correções na minha estruturação. O nariz é mais projetado aqui para fora. Essa é a base dele, que oculta um pouco o nariz do lado de lá, o olho do lado de lá. Então, é dentro disso que vão ter certas sutilezas aí de sombra depois dentro do nariz. Mas agora ele já está coincidindo mais aqui as estruturas com relação ao meu modelo. Olha só, vamos tentar perceber que isso aqui também se reduz em 3 ou 4 valores, acho que 3 é suficiente para descrever essa figura aqui. Dentro da minha escala, né, com 3 valorezinhos, eu faço essas conexões aqui, ó, do queixo para o pescoço, tudo numa levada só também.
Isso aqui integra também, daqui para cá. O cabelo tende a ser a região mais escura aqui. Vou ver se está em arco aqui também, bem como a sobrancelha. Então esse é um esqueminha reduzido que eu aconselho que vocês façam uma série deles. Peguem inúmeras fotos diferentes e não se preocupem em fazer grande, muito detalhado inicialmente. Eu sugiro que vocês foquem mais nesses pequenos estudinhos aqui, de caixinhas, assim, transformar as caixas em figuras, transformar as caixas nos rostos, né? Focando primeiramente nessa estruturação. Isso vai dar grande vantagem na hora que a gente for fazer maior, né? Pensar o problema menor, reduzido em partes menores, nos ajuda bastante. Então é isso aí, agora eu trabalhar um pouco mais aqui a diferenciação dos tons, buscando relações aqui também em outros trechos da imagem. Uma pequena diferença de luz no pescoço. Quase não se percebe a diferença do queixo para o pescoço, então é uma coisa que eu busquei fazer bastante enfaticamente aqui. E, né, com um pouco mais de trabalho, dá para chegar num resultado desse aqui em grafite, para depois a gente fazer a pintura em aquarela. Beleza? Vou encerrar essa sequência por aqui. Bom, eu acho que está aceitável aqui, está razoavelmente resolvido o desenho do rosto. Eu procuro nem sempre detalhar muito num desenho prévio para pintura em aquarela, para não me apegar muito a desenhar conforme linhas, né, a pintar conforme as linhas. A pintura vai ter uma outra dinâmica, uma outra fluidez em relação ao desenho, né? Então eu vou fazer esse desenho esquemático, vou até suavizar um pouquinho com o limpa-tipos antes de começar a pintura, mas por hora tá legal. Eu vou ver se eu vou refinar um pouco esse meu estudo aqui para ficar mais claro o conceito que eu quero passar para vocês, mas vamos em outra parte. Então, partindo para a pintura, eu fiz uma decisão também de fazer uma paleta reduzida usando duas cores complementares, conforme apresentado no quadro do Stephen Quiller, que eu já comentei anteriormente. Eu vou fazer o verde Phtalo, aqui da linha Veneza, da My Mary, e vou usar o permanente Carmim, da Horadan, da Schmincke, para fazer esse parzinho de complementares, que inclusive eu já experimentei num exercício anterior, né? Como a gente pode ver, esse é o quadro da fusão das duas cores, e elas vão dar chamadas neutras, né? As cores neutras perfeitas, porque elas são complementares perfeitas, né? Então, eu posso trabalhar tanto só até aqui, eu posso trabalhar nessa faixa onde o verde não entra muito em questão, quase não se percebe verde, ou eu posso caminhar nos dois extremos, né? Vamos ver como é que eu vou lidar com isso, mas a consciência é que eu vou começar dentro das cores neutras primeiro, né? Eu vou começar nessa faixa do meio, onde eu tenho o casamento perfeito, é a fusão das cores complementares que criam os neutros, né? Elas se neutralizam e criam um elemento novo, uma cor nova. Aqui na folha para dar uma fluidez a mais. Diferente do estudo em grafite, agora eu tenho que preservar a luz, né? Não vou conseguir fazer como eu faço no grafite, que é abrir a luz no final. Na aquarela a gente tem que manter a luz desde a primeira etapa, né? Onde vai ser branco, o branco do papel tem que ficar desde o início.
Então eu vou dar aquela umedecida geral, só resguardando realmente aquelas áreas ali que eu sei que vão ter que ficar em branco. Então eu dou uma espalhadinha na água, olho de lado assim para ver onde é que está brilhando mais. E vou, inclusive, poder secar um pedacinho aqui onde eu não quero que a tinta vá nesse momento, né? Então eu venho aqui, seco um pouco isso aqui, seco aqui também. Então eu já tenho mais garantido ali. Vamos para a mistura, para a fusão das cores, partindo aqui do vermelho, ó, espalhando bem esse vermelho e trazendo o verde para criar a neutra. Ó, aqui eu sinto que eu já estou bem neutralizado aqui, nem se percebe nem o vermelho, nem o verde. Então isso aqui eu posso usar para dar a primeira passada. Eu vou começar de cima lá, vou deixar incluir um pouco o fundo, né? E vou unificando áreas, nada de ficar pintando dentro dos contorninhos assim, né? Vamos unificando as áreas. E reduzindo aqui até ficar só aqueles branquinhos finais. Iniciais, aliás. Um pincelzinho auxiliar pode ajudar aqui simplesmente a quebrar algumas bordas, né? Deixar algumas bordas mais transição suave e outras mantidas como bordas rígidas. No meio do caminho eu posso ir puxando um pouco mais pro vermelho aqui, para esquentar algumas regiões, não ficar totalmente neutro. Ó. Então, perto aqui da maçã do rosto, perto do olho, nariz, eu vou deixar puxar um pouquinho para o vermelho. Mas vamos que vamos, misturando bastante. Nessa primeira etapa, a consistência da tinta é mais diluída. Então, a gente trabalha na aquarela assim, primeiramente uma camada bem aguada para dar a integração geral das áreas. E depois a gente vai adensando, deixando a tinta mais viscosa, mais densa. Olha só, se perdeu uma região de luz aqui no nariz. Vamos lá, pego o pincelzinho seco, ó, e vou resgatar. Se isso aqui tem que ser branco, vamos manter branco. E aí eu posso também já usar o pincel menor aqui, ó, para dar algumas marquinhas da cor prevalecendo o vermelho. Muita consciência aí dos valores exercitados anteriormente, né? Olha só, aqui para o fundo eu vou deixar já esverdear um pouco mais, para que o verde fique mais para o fundo mesmo, né? Do que para a cor da pele dele. A pele vai ficar entre o neutro e o vermelho, carmim. Ó, tá quase secando, já posso passar para uma camadinha um pouco mais densa, né? Mesmo agora, mais denso ainda.
Pincel chato aqui para dar uma marca diferente. Limpando de novo aqui um pedacinho de luz. Pincelzinho seco só para isso, ó. Esse brilho no topo da boca aqui é importante. Sinto que a tinta já tá, a água já está secando um pouco, então é hora de ser bastante rápido aqui e usar o estágio da umidade até o final. Transição, conexão de áreas, restringindo mais os brancos, né? Como eu falei, um pequeno brilho vale mais do que muito branco, né? Então é isso aí, pessoal. Concluímos esse raciocínio que partiu aqui de um estudo em miniatura, fazendo a construção da cabeça por formas geométricas, né? Até um estudo em grafite mais elaborado e uma pintura em aquarela usando uma parzinho de complementares aqui, carmim e verde. É isso aí, espero que gostem.